Olá! Nesta aula vamos aprender um método do tipo força bruta para resolver problemas de programação linear. Como exemplo, vamos considerar este modelo. Veja que para x1 e x2 iguais a zero, x3 igual a 50 e x4 igual a 120, temos uma solução para o problema que é dita solução básica viável. Viável, pois atende todas as restrições, e básica, pois as colunas das variáveis que são diferentes de zero formam uma base. Bom, a teoria da programação linear nos diz que, se o conjunto viável for limitado e não vazio, então uma de suas soluções básicas viáveis é ótima para o problema. Para este problema, o conjunto viável é esta região azul. Logo, testando todas as combinações das quatro colunas duas a duas, isto é, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 2 e 3, 2 e 4 e 3 e 4, iremos encontrar uma solução ótima para o problema. Ou seja, esta é a ideia do método que vamos aplicar agora. Então vamos lá. Para 1 e 2, como esta solução é viável, veja que todas as variáveis são não negativas, então calculamos o valor da função objetivo. Veja que essa solução oferece o valor 460 para a função objetivo. Lembre-se, devemos testar todas e a solução básica viável com o maior CTX será ótima. Maior, pois neste problema queremos maximizar. Continuando, para 1 e 3, como esta solução também é viável, calculamos CTX. Veja que o valor da função objetivo já não é tão bom quanto a primeira solução que encontramos. Para 1 e 4, como esta solução não é viável, pois x4 viola a restrição de não negatividade, nem calculamos o valor da função objetivo. Vamos para a próxima combinação, que é a 2, 3. Essa solução também não é viável, então vamos para a próxima combinação, que é 2, 4. Essa solução é viável e oferece para a função objetivo o valor 400. A última combinação é 3, 4, que também oferece uma solução viável e o valor para a função objetivo é 0. Então, a melhor de todas as soluções básicas viáveis para este problema é x1, que oferece o valor de 460 para a função objetivo, ou seja, 460 é o valor ótimo. O problema admite solução ótima e a solução ótima é a solução x1. Atenção, a complexidade deste método é altíssima. Por exemplo, em um problema com 50 variáveis e 20 restrições, o número de combinações é superior a 47 trilhões. Imagine o tempo para calcular as inversas das 47 trilhões de matrizes 20 por 20. E veja que um problema com 50 variáveis é considerado muito pequeno no mundo real. Existem problemas com até 1 bilhão de variáveis. Ou seja, precisamos estudar métodos mais inteligentes e eficientes. E faremos isso nas próximas aulas. Agora, faça esta atividade, pois ela possui mais detalhes e exercícios para você praticar e aprender. Para isso, basta clicar no link aqui abaixo deste vídeo, como sempre. Bom, então é isso, espero que aproveite, bons estudos e até a próxima!